Olá, criptomaníacos! Eu venho falando nos últimos vídeos sobre diversos projetos de blockchain que vêm entrando no mercado, como Yggdrash, Lunis e tantos outros. Esses projetos não conseguem se comunicar entre si. Cada blockchain atua como um mundo separado dos outros. Então hoje eu quero falar um pouco sobre a importância das redes e por que projetos de rede que colocam todas as pessoas no mesmo local, com a mesma linguagem, são tão importantes para a valorização e para a evolução de uma tecnologia. Geralmente não são aqueles que têm uma ideia que prosperam, e sim aqueles capazes de criar uma comunidade que usa aquela ideia. Vamos voltar para 1978, quando não existia internet ainda. E um cara resolveu criar uma precursora da internet, vamos falar assim, um quadro de avisos que permitiam que pessoas se conectassem via linha telefônica para postar alguma coisa nesse quadro de avisos. Outras pessoas se conectavam a esse quadro de avisos para ler a mensagem e até postar uma resposta. Ao final da década de 80, existiam mais de 8.000 desses quadros de avisos online, que muita gente entende como sendo realmente o precursor da internet, mas com uma diferença fundamental: eles não funcionavam em rede. Não existia forma de uma pessoa, usando um quadro de avisos em uma cidade, mandar mensagem para uma pessoa que está usando um outro quadro de avisos em outro local. Era como se cada quadro de aviso falasse uma língua própria. Imagine então assim, uma sala com 8.000 pessoas, onde cada uma fala uma língua diferente. As pessoas não conseguem se comunicar, e é dessa forma que funcionavam os quadros de aviso. E devido a essa incapacidade de conexão entre as pessoas, entre diferentes quadros de aviso, o valor comercial do quadro de aviso era muito baixo. 6 anos depois, um casal de estudantes da Universidade de Stanford estavam bem frustrados exatamente por não conseguirem se comunicar por meio de computadores do campus. Cada um deles trabalhava em um departamento separado nesse campus, mas não conseguiam se comunicar, apesar da distância ser de poucos metros. Nessa época, a universidade contava com milhares de computadores rodando dezenas de sistemas incompatíveis um com o outro. E aí ficou evidente para eles que era necessário criar um dispositivo capaz de traduzir a linguagem de todos esses sistemas numa linguagem única, permitindo que eles conversassem entre si. Nasce assim o primeiro roteador de rede, usando o protocolo TCP/IP, que servia como essa linguagem única entre os dispositivos. Essa pequena empresa que foi criada por esse casal se chamava Cisco, sim, essa gigante da tecnologia existente até hoje. E o lançamento do seu primeiro roteador foi em 1993 e fez o uso da internet crescer exponencialmente, levando o valor de mercado desse setor de 800 bilhões de dólares em 93 para 5 trilhões de dólares no ano 2000. E da mesma forma, o valor de mercado da Cisco saiu de 224 milhões de dólares em 93 para 515 bilhões de dólares no ano 2000, correspondendo sozinha a 10% de todo o mercado de internet da época. Agora, por que essa invenção do roteador possibilitou destravar toda a valorização desse mercado, enquanto que a invenção daquele quadro de avisos não conseguiu fazer o mesmo? Isso tem muito a ver com uma teoria que diz que o valor de uma rede é o quadrado do número de seus usuários. Vamos pensar, por exemplo, no aparelho de fax. Se somente uma pessoa tem um aparelho de fax, ele não tem valor nenhum. Mas agora, se milhões de pessoas possuírem esse mesmo aparelho de fax, agora ele é muito valioso, porque ele torna possível enviar e receber documentos entre diversas pessoas. O Facebook é um outro exemplo. Se você apresentasse o Facebook para o seu avô 10 anos atrás, ele ia achar aquilo a coisa mais ridícula do mundo, mais estúpida, porque ele não ia ver valor em colocar foto e um perfil numa rede que não tem ninguém, não tem nada. Por que ele vai ficar expondo as coisas dele na rede sem nenhum sentido? Mas hoje, provavelmente, ele já gosta do Facebook e tem até um perfil no Facebook. Por quê? Porque todos os amigos dele estão usando essa mesma rede. Então o motivo daquele quadro de avisos online não ter despontado e ganhado valor foi justamente a incapacidade dele de conectar pessoas em rede. A partir do momento que aquele casal criou o roteador, eles possibilitaram a criação de uma rede que naturalmente cresce e atrai pessoas, ganhando valor de forma exponencial. Eles criaram a chave para liberar o enorme potencial que não era aproveitado pelo criador do quadro de avisos online. E foi justamente esse mesmo efeito em rede que elevou Facebook, Google e Alibaba, por exemplo, a mais de 500 bilhões de valor de mercado.
Hoje as blockchains são exatamente o que eram os quadros de aviso no passado. Pouco a pouco a gente vê a criação de centenas de blockchains nascendo para resolver inúmeros problemas, mas cada uma possui sua própria linguagem e é impossível se comunicar ou enviar dados de uma para outra. Se você tem dados na blockchain da Ethereum, é impossível enviá-los para a blockchain da Neo, por exemplo. São totalmente incompatíveis. A internet resolveu esse problema com a invenção dos roteadores que utilizam a linguagem TCP/IP. É por isso que quando você clica num link do Facebook, ao utilizar o Google, ele te joga certinho para a página do Facebook, mesmo sendo dois sistemas completamente diferentes. Um é o Google, o outro é o Facebook, mas eles conseguem se comunicar por usar a mesma linguagem TCP/IP via roteadores. O projeto que eu vou apresentar hoje faz justamente isso, só que ao invés de ser uma linguagem única para a internet, é uma linguagem única para blockchains. A Ion é um projeto em estágio inicial que permitirá que todas as blockchains se comuniquem entre si. Hoje, a grande maioria dos projetos são criadas na plataforma da Ethereum, que apesar de lenta e cara, continua sendo preferida por ser mais consolidada e conhecida pelo público. Mas imagina o que vai acontecer quando esses projetos decolarem e precisarem de velocidade e escalabilidade para se desenvolver. É aí que entra a Ion. Ela vai permitir que esses projetos sejam lançados, por exemplo, na plataforma da Ethereum, que é a mais conhecida e a mais usada, ao mesmo tempo que trabalhe todos os aspectos mais caros e pesados do seu negócio em outras blockchains mais baratas. É como a Nike vendendo tênis nos Estados Unidos, mas terceirizando o trabalho de produção lá para Bangladesh. Então essa é a beleza da tecnologia de ponte oferecida pela Ion. Ela permite que projetos não estejam presos a uma blockchain somente, podendo usar o melhor que cada uma tem a oferecer. Assim como a Apple contrata programadores na Califórnia, contadores na Irlanda e linha de produção na China, a Ion vai permitir que cada projeto pegue o melhor de cada blockchain. Então, com a Ion, um projeto pode captar recursos na blockchain da Ethereum, via ICO, por exemplo, realizar seus pagamentos na blockchain da Stellar, assegurar a segurança de sua documentação na blockchain da Facton, armazenar seus dados de forma distribuída na blockchain da Storj e assim por diante. Quanto à parte técnica, eu vou tentar simplificar, mas eu sugiro que você leia o white paper da Ion antes de tomar sua decisão. Mas tudo que você precisa saber, em geral, são somente duas coisas. São duas peças fundamentais na solução da Ion. A primeira é a chamada ICT, Interchain Transaction Protocol, que funciona como protocolo TCP/IP para a internet, ou seja, é uma linguagem única que as blockchains usarão para conversar uma com a outra. E a outra é chamada de Bridge, que, como o nome diz, é uma ponte construída entre uma blockchain qualquer e a blockchain da Ion. Para construir essa ponte, o usuário precisa poupar um certo número de tokens da Ion. Ele deixa esses tokens presos. E qualquer um pode construir essas pontes e cobrar taxa pelo tráfego de informações entre as blockchains. A Ion espera que exista uma competição enorme entre esses construidores de pontes e isso deve manter as taxas de transação no nível muito baixo, o que é ótimo para a gente. Para assegurar a confiança nessas pontes, que fazem as transações entre blockchains, existirão validadores descentralizados, pessoas que também ganharão parte dessas taxas. Para uma transação cruzar uma ponte, será necessário que pelo menos 75% dos validadores concordem com essa transação. E assim como os construtores das pontes, esses validadores também precisam poupar tokens da Ion. E eles correm o risco de perder estes tokens caso ajam de forma desonesta. Isso incentiva que todos ajam de forma ética nessa rede. Porque se você for desonesto, você vai acabar perdendo dinheiro. Agora, note que esse esquema gera demanda constante pelos tokens da Ion, já que eles são usados pelos validadores, pessoas que fazem mineração dessa moeda, ou qualquer um fazendo uma transação de uma blockchain para outra. E lembre sempre que uso leva à valorização. Quanto mais um token é usado, mais ele se torna valioso para o mercado. Compare o gráfico que cruza o número de transações do Bitcoin com o preço do Bitcoin ao longo do tempo. E note como eles sobem paralelamente, eles sobem igual. Quanto mais for usado o Bitcoin, mais transações ele faz, maior foi o valor do Bitcoin na história. Mesma coisa acontece se você olhar o gráfico da Ethereum. Mesmo esquema. Quanto mais transações na rede da Ethereum, maior o valor da Ethereum. E aqui está o pulo do gato, né? Blockchains precisam desesperadamente de interoperabilidade. E quando essa solução estiver disponível, a demanda será insaciável, vai bombar. E é isso que levará o token da Ion a uma valorização similar àquela que a gente viu com a Ethereum no ano passado. A primeira ponte que vai ser construída pela Ion vai ser justamente para ligar a Ion à blockchain da Ethereum, que para mim
é uma ideia fantástica. Por quê? Porque para vencer nesse jogo de interoperabilidade, você não precisa ser a primeira a conectar todas as blockchains, você só precisa ser a primeira a se conectar com as principais. O exemplo aqui é como se você construísse uma estrada entre uma cidade grande e uma cidade pequena. A partir do momento em que essa estrada estiver pronta, automaticamente os terrenos da cidade pequena se valorizarão. E é esse o efeito que eu espero para a Ion. Assim como os roteadores da Cisco elevaram o valor de todos os sites na internet, a Ion elevará o valor de todas as blockchains. O time responsável pelo projeto da Ion é formado por 23 profissionais, liderados por Matt Spoke, que iniciou no mundo de criptomoedas no início de 2015, trabalhando como consultor da Deloitte para empresas de blockchain. 2 anos depois, ele resolveu sair da Deloitte para abrir sua própria empresa de desenvolvimento de blockchains, chamada Nuco. E foi na Nuco que ele percebeu que todas aquelas blockchains que ele estava ajudando a construir tinham uso limitado, se elas não podiam se comunicar entre si. Foi aí que surgiu a ideia da Ion. Ou seja, de que adianta ficar criando centenas de blockchains se lá na frente elas não vão conseguir se falar? Né? Você não consegue fazer transações entre elas, não consegue enviar recursos de uma para outra, dinheiro de uma para outra, informação de uma para outra. Vai ficando vários mundinhos separados que não têm conexão e, obviamente, isso tem pouco valor. Falando um pouco mais sobre o Matt, ele é um cara extremamente respeitado nesse mercado. Ele é um dos fundadores da Ethereum Alliance e amigo pessoal do fundador da Ethereum, que é o Vitalik Buterin. E a Ion ainda conta com consultores muito renomados no mercado, como Anthony Di Lorio, que foi cofundador da própria Ethereum e CEO da carteira Jaxx. Conta também com Michael Terpin, que foi fundador da MarketWire e da Transform Group, e do John Lee, que é diretor da TMX Group. Agora, se a gente analisar a concorrência, existem diversos competidores nesse mercado. Eu analisei esses projetos e vi 3 problemas sérios. Um, que a maioria tem, é que eles são extremamente complexos. O segundo é que geralmente a data de lançamento do projeto está muito lá na frente, muito distante. E o terceiro é que alguns deles possuem graves problemas de segurança. Agora, em geral, é um erro tentar buscar a solução perfeita quando a gente fala de tecnologia. Raramente é a solução perfeita que acaba vencendo. O mesmo se aplica nesse caso. No papel, existem soluções mais elegantes ou até melhores que a Ion, mas o mais importante para mim é ter uma solução que funcione e que possa entrar logo no mercado. E uma outra ressalva que eu tenho com relação aos competidores da Ion é com relação aos seus times formados exclusivamente por engenheiros, inclusive em posições de tomada de decisão. E engenheiros são conhecidos por nunca estarem satisfeitos com o seu trabalho. Eles sempre querem fazer um ajuste aqui, um ajuste ali, e isso me leva a pensar que vários desses projetos não irão cumprir com seus cronogramas. E eu gosto da Ion justamente porque ela tem um forte time de engenharia liderado por um grande homem de negócios. Analisando o roadmap, ou o cronograma desse projeto, a gente vê que ainda no primeiro semestre de 2018, ou seja, primeiro semestre desse ano, a Ion já terá uma ponte com a Ethereum, permitindo livre comunicação entre as plataformas. E a Ethereum é a maior blockchain que existe. Um lançamento desse porte, somada à melhora que é esperada no mercado ao longo do ano, pode multiplicar o valor desse token em cerca de 10 vezes, ou seja, subir da casa dos $2 que se encontra hoje para a casa dos $20. Já nos próximos 2 anos, que é o período que eu espero uma adoção maior do token da Ion, a valorização pode atingir até 20 vezes, levando esse token para próximo dos $50. Continuando nessa avaliação do mercado, eu acredito que nos próximos 5 anos, se a Ion se consolidar como principal solução para conectar blockchains, ela pode imitar a valorização obtida pela Cisco lá na década de 90. Hoje o market cap da Ion é de $300 milhões, mas se ela conseguir 10% do valor de todo o mercado de criptomoedas, que foi mais ou menos o que a Cisco fez com o mercado de internet, isso levaria a Ion para cerca de 33 bilhões de market cap. Bom, e se nada disso se concretizar, Guilherme? Para mim, essa é a vantagem de se apostar em projetos com um potencial de valorização tão gigantescos. Porque você está apostando ali um valor de 3, 4 jantares que não vai te deixar pobre. Mas se isso der certo, aí faz uma diferença grande na sua vida, porque vem um retorno gigantesco. É esse tipo de investimento que eu faço. Eu posso errar em alguns, mas se eu acertar 1/3, já vai fazer diferença na minha vida. Lembrando que eu não sou consultor de investimentos, então antes de investir, sempre faça a sua própria pesquisa para verificar se tudo está ok, se você concorda, se está dentro do seu padrão de risco, enfim, faça a sua análise. E se decidir entrar nesse projeto, esse token está sendo vendido na Binance e pode ser guardado na carteira MyEther Wallet.
Compre até o limite de $5, hoje ele está em torno de $3, 2 a 3 dólares, mas eu acho que você pode ir comprando aos poucos até ele atingir cerca de $5. Acima disso eu já não recomendo tanto. Como sempre, evite colocar mais de R$1.000 em cada um desses projetos, porque assim você reduz o seu risco. Se você é um investidor menor, coloque aí entre R$300 e R$500. Se você é um investidor maior, coloque aí entre R$1.000 e R$1.500 no máximo, para você reduzir seu risco. Outra dica é, não compre tudo de uma vez. Divida o valor que você vai investir em 3, 4, 5 partes e dilua essas compras ao longo de 30 dias ou 60 dias para você pegar as variações. Se tiver uma queda grande, você não vai ter um problema, você consegue comprar nessa queda também. E prefira sempre comprar em quedas, ou seja, espera o mercado ter uma pequena correção, vai lá e faz sua compra. Depois espera mais um pouco, ele vai subir. Quando tiver outra correção, compra mais um pouco. Assim você vai comprar a média desse período. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like para me ajudar a divulgar. Compartilhe nas redes sociais e se inscreva no canal. Se você não se inscrever no canal, você não recebe as notificações sobre os meus vídeos novos e sobre oportunidades como essa. Um grande abraço.